Bora! Nossa primeira live de 2022. Hoje eu vou falar sobre como começar o ano de 2022 com o pé direito. Parece um tema bobo, mas não é, tá? Porque muita gente cria 1 milhão de metas, de objetivos para o início de um novo ano. E aí, quando chega no final desse novo ano, que já se torna velho, viu que não cumpriu nada daquilo que prometeu, né? Nada daquilo que se comprometeu em fazer. E hoje eu vou dar pequenos passos, 3 passos, para que você comece o ano de 2022 com o pé direito. Bem, eu vou partir do princípio, tá? Eu vou partir do princípio que você já tem uma lista de metas. Se você ainda não desenvolveu a sua meta, você está perdendo o seu tempo. Já está começando o ano com o pé esquerdo. Não é essa a intenção, tá? Então, vou fechar os olhos, vou fingir que não vi e vou acreditar que todo mundo, né, que assistir essa live já tem as suas metas traçadas, tá? Qual é a primeira premissa? Antes de eu entrar no espaço, eu vou trazer 3 passos para você, tá? Mas qual é a premissa? Disciplina. Você tem que ter disciplina para poder entrar com o pé direito em 2022. E aí você pode me perguntar, Renata, o que isso tem a ver, né? Você vai entender na hora que eu der os 3 passos, tá? Mas coloca isso na mente. Você precisa ter disciplina. E se por acaso você não tem disciplina, sinto muito dizer, mas você vai ter que desenvolver essa disciplina aí durante a prática dos passinhos que eu apresentar para você, tá? Não tem outra alternativa. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir fazer aquilo que aquelas metas que você listou lá em 2022 e 2021. Não vai conseguir realizar. E aí eu oriento vocês também como desenvolver essa disciplina. Não se preocupe, tá? Mas só para entender, a disciplina ela é fundamental, ela é a base, tá? Qual é o passo número 1? Primeiro passo para que você entre em 2022 com o pé direito é montar uma rotina mensal. Isso mesmo, você vai pegar aquela lista que você fez de metas, de objetivos e você vai definir uma rotina mensal. E aí você pode definir da melhor forma que você achar. O que eu recomendo? Foque naquilo que está relacionado ao seu objetivo, né? Que são as metas. Objetivo de vida, que elas estejam relacionadas ao seu objetivo de vida. Monte uma rotina mensal. Eu fiz mais ainda, eu montei uma rotina semanal. De segunda a segunda, o que eu preciso fazer no mês de janeiro, né? E eu coloquei isso numa planilha. Então, eu super recomendo uma rotina mensal. E aí, as tarefas você vai organizar de acordo com as metas. Vamos supor que uma das suas metas é emagrecer. A minha meta para 2022 é emagrecer 10 quilos. E aí você vai anotar, tá, se a minha meta em 2022 é emagrecer 10 quilos, o que eu preciso fazer para emagrecer 10 quilos? Tá, eu vou entrar numa academia, eu vou melhorar a minha alimentação, vou procurar, sei lá, um endócrino, um nutricionista, algum profissional da área de saúde. Você vai definir quais são os passos que você tem que dar para atingir aquela meta, para ela sair do papel. E aí você vai definir os passos práticos. Então, quando você for montar a sua rotina para cumprir a meta de emagrecer 10 quilos no ano, você vai colocar ali na sua rotina mensal o que você tem que fazer. Então, se você precisa emagrecer, se você precisa realizar atividade física, vai entrar na sua rotina mensal atividade física. Isso é fato, tá? Qual é o segundo passo? O segundo passo é não tentar abraçar o mundo com as mãos. Por que esse passo ele é muito importante? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes de eu ter um monte de tarefas para realizar e ter aquela sensação de apagar incêndio. Por que isso acontece? Porque uma das coisas que faz isso acontecer é a gente
aceitar muitas coisas, não conseguir dizer não, trazer muitas atribuições, muitas atividades que às vezes nem são nossas e às vezes são até nossas também, mas não estão ali de acordo com os nossos objetivos. E às vezes são nossas, estão de acordo com os nossos objetivos, mas não é o momento para serem executadas. E aí o que acontece? A gente fica com trocentas milhões de tarefas para desenvolver. Aquilo que precisa ser desenvolvido com prioridade muitas vezes fica em segundo plano e a gente está sempre atarefado, sobrecarregado e com aquela sensação de apagar incêndio. Um fogo, quando ele começa, ele tem que ser apagado no início. Porque se ele não for apagado no início, ele vai crescer, vai crescer, vai crescer. A tal ponto em que vai chegar um momento que você não vai ter condições de apagar sozinho. Vai ter que buscar ajuda, o bombeiro. E às vezes o bombeiro não dá conta, né? O fogo já tomou conta de todo lugar, já destruiu todo lugar. E o bombeiro só vai estar ali para apagar as chamas que sobraram. Para evitar que se espalhe para outros lugares que ainda não foi incendiado. Então, assim, antes do seu problema crescer, você tem que apagar ele quando está na raiz. Mas para isso você tem que saber identificar o que de fato é um problema seu a resolver. Não o do outro. O que é do outro, deixe para o outro. O que é seu é para você. Então você vai assumir as suas responsabilidades, não do outro. Só nisso, só nessa brincadeira, você vai conseguir tirar muitas tarefas que não são suas, porque é do outro. E você vai ganhar não, né? Porque o tempo é o mesmo. Mas você vai ter uma sensação de um tempo aí um pouco maior. E aí você vai ter um pouco mais de tempo para cumprir aquilo que você precisa realmente cumprir. E que está de acordo com as suas metas de 2022, tá? O terceiro passo é executar a rotina. E é aqui que entra a disciplina que eu falei no iniciozinho da live. Tá? E aí daqui a pouco eu falo como. Essa parte de execução de disciplina poxa, Renata, executar a disciplina, ó, de executar a rotina, você pode pensar, Renata, executar a rotina. Óbvio que eu tenho que executar a rotina. Mas por incrível que pareça, o que eu conheço de pessoas que anotam, que fazem aquela lista de metas e não cumpre. Olá, Gabi, bem-vinda. Que não cumpre. São muitas pessoas. E mais, conheço pessoas que escrevem às vezes a própria rotina e também não conseguem cumprir. São muitas pessoas. Então não adianta você anotar suas metas, anotar seus objetivos para 2022, anotar sua rotina que você vai realizar ali ao longo do mês e você não realizar, não executar. Por que a disciplina ela é muito importante nesse ponto? Porque uma coisa quando a gente está virando o ano, que a gente começa a fazer aquela lista de metas, a gente está motivado por conta dessa virada de ano. Todo mundo pensando num ano novo, numa vida nova, de coisas novas, vamos começar do zero, vamos parar, enfim, projetos novos. Então há aquela empolgação inicial, né? Mas aí é uma empolgação. Nem todo mundo que está empolgado para começar uma vida nova no ano novo está determinado e muito menos disciplinado. Aí começa o primeiro dia, começa o segundo dia do ano, não começou a fazer nada ainda. Começa o terceiro, depois do carnaval eu começo. E aí o carnaval vem, esse ano, por exemplo, o carnaval vai até março. E aí o que acontece? A pessoa resolve começar a partir de março. E aí quando chega março, você já se acomodou janeiro, fevereiro. Você vai conseguir fazer alguma coisa a partir de março? Pode até conseguir fazer uma coisa ou outra. Mas você não vai cumprir nem metade, acho que nem um terço daquilo que você se propôs no ano de 2021. Então, assim, você já vai começar com o pé muito esquerdo em 2022. Você já vai ter perdido 2 meses. 2 meses de um ano que tem 12 meses é muita coisa. 2 meses dá para fazer muita coisa. Então, o que eu recomendo? Executar a rotina. Como que você faz para executar? Eu utilizo no meu dia a dia uma técnica que eu usava na época que eu estudava para concurso. Quando a gente está no aperto, né? Quando a gente não tem ponte atrás para voltar, que a gente só tem um caminho da frente para seguir, a gente tira forças de não sei da onde, né? Eu tive uma época que eu estive desempregada, lá em 2013, porque eu saí do emprego porque eu precisava finalizar a faculdade, precisava fazer o meu estágio,
E finalizando a faculdade com o dinheiro que eu tinha reservado para me sustentar até o final do curso, faltava 1 ano e meio para me formar, era o suficiente para 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio não teria mais nada. Qual era a minha chance? Concurso público naquela época. Eu passei o ano inteiro estudando para concurso público. Eu pensei, no final, eu pensei o seguinte: eu vou passar o ano de 2013 todo estudando para concurso e aí eu vou me formar. Quando eu me formar, já vou ter entrado no concurso público. Só que a gente sabe que a grande maioria das pessoas que se formam não entra no concurso público de imediato. E eu sabia disso. Então eu comecei a criar uma estratégia, eu montei uma rotina, daí a importância da rotina, e executei essa rotina. Mas por que eu executei essa rotina? Porque eu tive disciplina. E aí qual foi a técnica que eu utilizei na época? Eu utilizei uma técnica chamada Pomodoro. Quem é concurseiro aqui sabe. Eu não tinha muito tempo para estudar, porque eu tinha que ir para o estágio, tinha que ir para a faculdade à noite. Então eu acordava às 6 horas da manhã, eu estudava de 6 da manhã ao meio-dia, ia para o estágio, depois ia para a faculdade. Como que eu fazia? De 6 da manhã ao meio-dia, eu sabia exatamente a rotina que eu tinha que fazer, eu escrevia. Aqui eu não tenho muito tempo. E detalhe, eu sabia que eu não ia conseguir estudar todo o conteúdo de concurso. Então eu selecionava aquilo que é mais importante. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo aquilo que está na sua lista de metas. Então você vai fazer por ordem de prioridade. Das minhas metas de 2022, o que eu vou fazer primeiro? Assim eu fiz. E aí na minha lista de estudos que eu tinha que fazer, eu determinava qual era a disciplina que eu tinha mais dificuldade e menos dificuldade, qual era que tinha mais peso e menos peso. E ali eu determinava prioridades de estudo, inclusive quantidade de tempo, de acordo com a prioridade. E aí eu fazia. E aí o que eu fazia? Determinava um tempo para estudar a disciplina A, outro tempo para a disciplina B, outro tempo para a disciplina C. Mas eu colocava intervalos de pausa, porque a nossa mente ela cansa muito rápido. É um tempo, quando eu inicio uma atividade que exige concentração, a minha mente ela se cansa quando ela chega no pico de 45 minutos a 50 minutos. Se eu tiver num esforço muito forte mental, principalmente, a minha mente ela vai cansar quando ela ultrapassar os 50 minutos. Então eu estudava 50 minutos, dava pausa de 10. E aí a pausa não pode ser muito longa. É uma pausa para um café, respirar, voltar. E aí eu consigo oxigenar o meu cérebro e ele consegue novamente ter um pico de produtividade. Essa é a técnica Pomodoro, a lógica da técnica Pomodoro. E aí eu alternava disciplinas de exatas, disciplinas de humanas, disciplina de exatas, para não cansar a mente, para não ficar só exata, que cansa a mente. Humanas, que cansa a mente. Não, eu alternava. Então eu estudava 1, 2 tempos no máximo de exatas, 1 ou 2 tempos de humanas, e assim eu fazia. Isso ajuda a equilibrar os dois lados do cérebro e a não cansar, não fadigar. Dá para aplicar essa técnica na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. Eu faço exatamente isso. Eu começo, por exemplo, a minha rotina de hoje foi meditação, agora é live, depois da live eu vou fazer um treino de dicção, depois do treino de dicção eu vou fazer uma atividade física. São atividades que variam. Depois eu vou iniciar no meu trabalho lá no assalariado, porque aí vai me exigir concentração. 50 minutos, pausa café, 50 minutos, pausa café. E aí dentro do assalariado eu vou alternar as atividades que vai exigir lados diferentes do meu cérebro. Se não tiver como exigir se for atividade de um nível só, que vai exigir só um nível, tipo exato, que vai exigir raciocínio lógico, por exemplo, não tem problema, porque é assalariado, né? Eu vou dar as pausas de 10 minutos para tomar um café e volto depois do assalariado e vou fazer alguma coisa que eu goste, talvez assistir um filme, talvez estudar um idioma, talvez estudar música, alguma coisa que me dê prazer. Então, o que eu recomendo a vocês? Na hora de vocês executarem a rotina de vocês, alternem coisas obrigatórias e coisas de prazer. Coisas obrigatórias e coisas de prazer, para vocês não cansarem a mente. Aí vocês vão conseguir fazer com uma produtividade muito maior e num intervalo de tempo muito maior ao longo do dia. Né? Geralmente as pessoas quando começam numa rotina muito pesada, chega na metade do dia, meio-dia, 1 hora, já tá cansado, fadigado, e aí quer relaxar o resto do dia. E aí o que acontece? Não consegue cumprir a rotina. Não conseguindo cumprir a rotina,
consequentemente não vai cumprir as metas que estabeleceu lá no finalzinho de 2021, para o ano de 2022, tá? Então, assim, o que eu recomendo é não deixar o problema crescer. Esse é o maior segredo. A nossa vida, se vocês pararem para pensar, a gente está resolvendo o problema constantemente. Eu tenho uma coisa aqui para resolver, uma tarefa aqui para realizar, mas eu tô com uma preguiça. Se você não realizar essa tarefa, ela vai se tornar um problema daqui a alguns dias e vai tomar muito mais o seu tempo. E aí você não consegue resolver aquelas outras tarefas que te dão prazer. Então você tem que fazer sim o que te dá prazer e o que não te dá prazer. Mas você vai ter que fazer aquilo que de fato tem que fazer, antes que isso cresça e se torne um problema para você, tá bom? A nossa live é apenas de 20 minutinhos. Só recapitulando aqui para quem perdeu. Premissa, para começar com o pé direito, tem que ter uma lista de metas. Espero que todo mundo aqui tenha, como eu já falei lá no início. Segunda premissa, desenvolver a disciplina. A disciplina, quem não é disciplinado, consegue desenvolver com essa técnica que eu falei, tá? Vai apanhar pra caramba, tá? Primeiro mês de janeiro, não vai conseguir cumprir toda a rotina, vai chorar. Só que você tem que desenvolver a disciplina. Eu até comecei a falar que não concluiu o raciocínio. Você, quando inicia o ano, você vem motivado, mas nem sempre disciplinado. O ano começa, passa carnaval, você não começou. Por quê? Porque você estava apenas motivado, você não estava disciplinado. Uma pessoa disciplinada, ela faz o que precisa fazer, independente de estar afim ou não de fazer. Porque ela sabe que precisa fazer. Então, se eu tenho como meta emagrecer 10 quilos no ano de 2022, eu vou fazer gostando ou não de fazer atividade física. Isso é fato. Se você depender só de motivação para fazer, você não vai fazer. Porque você vai treinar o primeiro mês, você vai para academia o segundo mês, no terceiro mês você vai vacilar. Você não vai conseguir fazer, porque você está apenas motivado. Agora, se você estiver disciplinado, a pessoa disciplinada, ela faz mesmo quando tá com dor de cabeça, com cólica, tá chorando, tá chovendo, tá sol, não importa. Ela vai levantar e vai fazer, porque ela sabe que ela tem que emagrecer 10 quilos até o final do ano. E ela vai conseguir, porque ela está determinada, ela está disciplinada. Então, se você não tem disciplina o suficiente para resolver as suas atividades, para bater a tua meta, bota uma coisa na sua cabeça, você não vai bater a sua meta. Você não tem duas alternativas, você só tem uma, é ter disciplina. Então, se você não tem, você vai ter que desenvolver a disciplina. E você vai desenvolver a disciplina, e eu dei aqui, ficar focado no resultado, exatamente. E eu dei aqui a técnica. A técnica Pomodoro, ela é formidável para desenvolver a disciplina, tá? Que tá no passo 3. Se você realizar essa técnica e colocar isso, tá? Eu tenho que cumprir a minha meta, meu objetivo de vida. Cara, é um ano que eu quero que seja um ano de realizações. Colocar isso na tua cabeça. Em todos os dias se esforçar, mesmo que você caia, mesmo que você machuque, mesmo que você se rasteje, continue mesmo rastejando. O disciplinado, ele entra pra guerra e ele não desiste da guerra. Ele entra pra guerra, ele pode ser baleado, cortado a espada, ele continua lá, ó, rastejando. Ele vai até o final lá na zona de confronto. Ele vai lutar até a morte. O disciplinado, ele tem que lutar até a morte, até quando não tem mais oxigênio para ele. Então, assim, se você não tem disciplina, você tem que desenvolver disciplina. Não existe outra alternativa. E aí você vai desenvolver com a própria rotina, tá? Não estou a fim de fazer hoje. Problema, se vira, dá o teu jeito. Vai rastejando, mas faz. Bota isso na sua mente. Vá rastejando, mas faça. E aí, depois quando você cumprir, porque você fez rastejando, aquilo vai começar a trazer também motivação. E aí vai te dar mais força para a disciplina. Você, opa, realmente a disciplina, ela faz sentido. Ela me dá força, mesmo quando eu não estou afim. Porque a disciplina, na verdade, é quando você cria novos hábitos para desenvolver algo. Então, aprenda a criar novos hábitos. Esses 3 passos aqui que eu dei para vocês, eles vão ajudar muito. Principalmente o terceiro passo, eles vão ajudar muito a desenvolver a disciplina e a te dar gás e força para que você consiga atingir as suas metas até o final do ano. Então, passo 1, montar a rotina mensal
com pausas. As pausas são importantes, tá? Passo número 2. Não abraçar o mundo com as mãos. Fazer apenas aquilo que é responsabilidade sua, não do outro. Não abrace o mundo com as mãos, tá? Faça apenas aquilo que é para você fazer e aquilo que está de acordo com as suas metas. É o passo número 2. E o passo número 3 é executar a rotina a partir da técnica Pomodoro que eu dei aqui para vocês, tá bom? Esses foram os 3 passos. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês vão conseguir apagar o problema antes dele se tornar grande. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!